Guys, na aula anterior, nós resolvemos esses dois limites e eu vou olhar em particular para esse limite da letra A. Pronto. Aqui na letra A, nós temos esse limite que eu reescrevi aqui, 2x² menos 3x mais 4. Pois bem, resolvemos esse limite passo a passo, onde quebramos em parcelas, 3 parcelas, porque o limite da soma, quando você tem limite de soma, você pode calcular o limite de cada uma das parcelas, que é uma das propriedades que nós vimos. E o que mais que nós fizemos? Na primeira parcela, eu tinha essa constante e eu tirei do limite daqui, que é a outra propriedade também que eu posso tirar. Na segunda parcela, eu fiz a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Peguei a constante, que era 3, e tirei, tá aqui a constante, ó. Aqui era a constante 2. Nós temos um destaque de cores por cada parcela. Essa parte verde significa que veio da parcela verde, a amarela da amarela e a azul da azul. Aqui na parcela azul era limite de uma constante, que nós sabemos que o limite de uma constante é a própria constante. Então, eu coloquei aqui já direto. Pois bem, então utilizamos outras propriedades e chegamos à conclusão que o limite era 39. Usamos aqui a propriedade de potência, que como x tende a 5, esse x aqui ele vai tender a 5 e aqui vai tender a 5 ao quadrado, por causa lá da propriedade de potências, que você pode calcular o limite somente aqui da base. Se o expoente for fixo, o expoente é o bichinho de cima, a base é esse bichinho de baixo. Pois bem, uma coisa que a gente tem a chamar a atenção é o seguinte: nesse limite, se eu pegar essa função e trocar o x, aqui eu vou dar um zoom nela, um destaque. Se eu pegar essa função e trocar esse x por 5 diretamente, ele vai ficar assim. Ele vai ficar dessa forma que tá aqui, ó. Essa de baixo eu vou circular aqui para vocês. Essa de baixo vai ficar, pronto, voltamos. Então vai ficar aqui a de baixo. Veja, o x troca por 5, o x troca por 5, então ficou, no final das contas, ficou-se como se eu substituísse o x por 5. Isso se deve, guys, porque o x tende a 5. Então, como ele tende a 5, isso aqui tende a se aproximar do 5. Então, a gente espera que vai para esse 5 aqui e essa parte vai para esse 5. E aí, olhando de outra maneira, é como se eu substituísse o x por 5. E a gente vai perceber que tem funções que eu posso calcular o limite dessa maneira, substituindo o x por esse valor aqui, ó, que é o 5. Isso aí a gente chama de regra da substituição e vamos já dar detalhes sobre ela. Daí eu calculo, isso aqui veio desse limite, tá, guys? Só que nós calculamos passo a passo aqui. E ao calcularmos passo a passo, nós chegamos a essa parte aqui, que era como se substituísse o 5 direto. Mas, de novo, teve todo um argumento para chegar aqui. Então, muitos limites têm essa propriedade em que você pode calcular mais diretamente substituindo. A gente vai chamar essa propriedade de propriedade da substituição direta. Por quê? Porque você pode substituir o x diretamente. E aí eu quero chamar uma atenção que algumas observações importantes. A primeira observação é a respeito de quem eu posso substituir diretamente. A substituição direta não vai ser para todas as funções. Nós vamos conhecer algumas que têm essa propriedade. De início, as funções polinomiais racionais terão essa propriedade. Eu vou já dizer para vocês o que são as polinomiais e as racionais, ok? Mas uma outra coisa que é mais importante ainda é a questão: todas essas funções que têm essa propriedade, a gente vai estudar elas mais
precisamente, mais profundamente em conteúdo adiante. Por quê? Elas possuem uma característica gráfica. Essas funções que você consegue calcular o limite diretamente, elas vão ter uma propriedade muito interessante, que o gráfico nunca vai apresentar quebras, furinho, salto. O gráfico delas vão ser sempre contínuos. Por isso, guys, no futuro, essas funções que possuem essa propriedade da substituição direta serão denominadas de funções contínuas, mas isso é mais para frente. Então, é uma boa essa propriedade. A gente vai já ver que você consegue calcular um limite muito mais rápido, não sem precisar estar fazendo passo a passo, utilizando várias propriedades. E a outra coisa importantíssima é a questão do... Mas espera aí, professor, o x não é 5, o x se aproxima do 5. Ele não é 5, ele se aproxima do 5. Então, por que eu substituo o x por 5, se ele não é 5? Só que essa aí eu vou responder num próximo vídeo, porque vai ficar longo. Então, muitas respostas vão ficar para os vídeos adiante, ok? Por enquanto é só para termos uma ideia. Thanks.